regra do fim do mundo chegou, proibindo qualquer ser vivo de usar a palavra não, ou qualquer termo negativo. Diga uma vez e morra na hora. Meu vizinho usou essa regra de ferro, essa proibição do não, para me roubar até a última migalha de comida que eu tinha guardado. Adrian, estou sem água. Pode me dar metade da sua? Adrian, não tenho mais nada para comer? Posso pegar a comida que você guardou? Depois de me deixar sem nada, ele me puxou pelos cabelos. Aquele último pacote de bolachas da sua casa, nada mal, hein? Ele ria sem se importar com nada, mastigando de propósito o mais alto que podia. Eu o encarava, ardendo em fúria, completamente impotente. No fim, eu morri, consumido pela fome e humilhação. Quando abri os olhos de novo, estava de volta, um dia antes da regra do apocalipse começar. Pela parede, ouço Nora, a esposa de Marcos, rindo baixinho enquanto o bajulava. Amor, você sempre vai ser bom pra mim, pra sempre? Eu sorrio. Dessa vez, o caçador e a presa estão trocando de papéis. Não só farei Marcos devolver tudo o que tirou em dobro, como também o farei entregar tudo o que ele tem de mais precioso. A esposa, o filho, cada coisinha que ele possui. Num mundo onde ninguém pode dizer não, cada pergunta é uma lâmina em potencial, afiada o suficiente para arrancar tudo de você. Na minha vida passada, demorei para entender como a regra funcionava de verdade. A proibição do não parecia dar poder ilimitado a quem perguntava, mas o verdadeiro segredo está na lógica. Cria a pergunta certa e você prende seu oponente numa armadilha lógica da qual ele não pode escapar. E como um dos melhores estudantes de direito, brincar com armadilhas lógicas e a linguagem é exatamente o que faço de melhor. Saio da cama e confirmo. Hoje é o dia antes de tudo mudar. Verifico meu saldo bancário. 200 mil, tudo lá. Dinheiro que meus pais guardaram para minha pós-graduação. Na minha vida passada virou pó no momento em que a regra do apocalipse chegou, mas agora é a primeira alavanca que usarei para abrir caminho para minha vingança. Abro o aplicativo do maior supermercado da cidade e começo a encher meu carrinho, rápido e sem piedade. Cada suprimento que consigo pensar entra na lista. 20 minutos depois, um pedido de 200 mil está pronto. No campo de observações, digito uma linha. Você está disposto a aceitar este pedido? Então clico em enviar. A tela de confirmação aparece na hora. Funcionou. Olho para um mundo ainda calmo e alheio e um sorriso frio surge nos meus lábios. Marcos, o jogo começou. Está pronto? Na manhã seguinte, às 9 em ponto, uma voz fria e mecânica ecoa simultaneamente na mente de 7 bilhões de pessoas. Anúncio da regra. Com efeito imediato, todos os seres sencientes estão proibidos de usar a palavra não, ou qualquer expressão com sentido negativo. Aproveitem o jogo. Por um momento sem fôlego, o mundo fica em silêncio mortal. Então explode em gritos e caos, como uma avalanche caindo no mar. Fico na janela, observando a rua lá embaixo com perfeita calma. Perto dali, um homem se vira para outro em pânico e grita: "Não chegue perto de mim." No segundo seguinte, uma força invisível o apaga. Nada resta além de cinzas. Gritos de terror explodem por toda parte. Calmo, fecho as cortinas, abafando os gritos. Meu telefone toca. É o gerente do supermercado, a voz embargada pelas lágrimas. Ele tropeça nas palavras, perguntando se eu fiz o pedido e por que a observação é tão estranha. Respondo, calmo como água parada. Você está disposto a entregar tudo do pedido? Silêncio do outro lado. Uma hora depois, um caminhão enorme para embaixo do meu prédio. Vários funcionários pálidos, após uma negociação amigável com o gerente e comigo, começam a carregar os suprimentos para cima. Meu apartamento fica no terceiro andar, sem elevador. Meus suprimentos rapidamente enchem o corredor inteiro. Vizinhos colam os olhos nos seus olhos mágicos, olhando com medo e cobiça, mas ninguém ousa sair. Quando a última caixa finalmente chega, o funcionário me olha, lábios tremendo, mal conseguindo ficar de pé. Senhor, podemos ir agora? Eu sorrio e entrego a cada um uma garrafa de água e um pedaço de pão. Claro, vocês estão dispostos a ir embora agora? Como prisioneiros perdoados, eles se arrastam de 4. Fecho a porta, encosto minha montanha de suprimentos e finalmente me permito sentir o peso do cansaço. Mas isso é apenas o começo. Abro uma caixa de ferramentas novinha e começo a reforçar meu abrigo. Na minha vida passada, cometi o erro de responder aos gritos de socorro de um vizinho e entreguei o fato de que tinha suprimentos. Aqueles gritos trouxeram Marcos, aquele lobo faminto, à minha porta. Dessa vez, meu mundo precisa apenas de silêncio. Passo a tarde inteira vedando cada fresta em cada porta e janela. Adiciono 3 trancas extras à porta do quarto. Quando termino, desabo no sofá. Algumas caixas de água ainda estão no corredor. Recupero o fôlego e me arrasto para um último esforço, bem quando estou carregando a última caixa. A porta do outro lado do corredor range e se abre. Marcos bota a cabeça para fora, seu rosto exibe aquele sorriso perfeitamente ensaiado, o tipo de vizinho caloroso e amigável, mas no momento em que seus olhos varrem as caixas que ainda não movi para dentro, pego o brilho de cobiça no fundo dos seus olhos, o mesmo olhar que ele tinha na minha vida passada quando me encurralou contra a parede. Ele me vê e finge surpresa. Uau, Adrian, está se mudando? Seu olhar gruda nas caixas de água ao meu lado como uma cobra estalando a língua. Não digo nada, apenas o observo atuar. Na minha vida passada, foi essa exata máscara de bondade que me fez baixar a guarda. Ele interpretou o amigo mais velho e atencioso, perguntando sobre minha vida, arrancando tudo o que eu sabia, e então, quando não me restava mais nada, ele mostrou suas verdadeiras presas. Inabalado pelo meu silêncio, ele continua sorrindo e aponta casualmente para a caixa de água aos meus pés. Eu encaro aquele dedo, lutando contra a vontade de esmagá-lo com a chave de grifo na minha mão. Tenho que manter a calma. Ainda não é a hora certa. A presa já caiu na minha armadilha. Tudo o que preciso fazer é guiá-lo, passo a passo, direto para o centro da arapuca. Ele pensa que ainda está no controle, ainda é o caçador, e que eu ainda sou a mesma presa indefesa e tola, com quem ele pode fazer o que quiser. Ele quer me testar com a mais simples das perguntas, para ver se entendo a regra, para sondar meus limites. Ele quer arrombar minha porta e pegar o que é meu pelo menor custo possível. Então vá em frente e pergunte. Cada palavra que sair da sua boca será a corda com que você vai se enforcar. Marcos finalmente encerra seu pequeno show particular, se inclina e aproxima o rosto do meu, adotando o que ele pensa ser um tom caloroso e amigável.
Adrian, cara, está tão quente lá fora, você acha que poderia dividir metade dessa água comigo? Aí está. A pergunta se espalha como uma pedra jogada num lago calmo, formando anéis pelo corredor abafado. O ar parece congelar. Consigo até distinguir as minúsculas partículas de poeira flutuando na última luz do sol. Marcos mantém aquele sorriso perfeito, seus olhos brilhando com a certeza de que já venceu, ele tem certeza de que não posso recusar. Afinal, a regra se aplica a todos igualmente. Na minha vida passada, diante da mesma pergunta, entrei em pânico, tropeçando nas palavras, sem saber o que dizer. No fim, esmagado pelo peso invisível da regra, cedi sem dizer uma palavra. Aquela caixa de água foi o primeiro passo dele pela minha porta, e o meu primeiro passo para o abismo. Mas agora, encarando aquela cara falsa dele, meu coração está gelado e perfeitamente imóvel. Ele pensa que a pergunta dele é inteligente. Acha que poderia dividir metade? Uma pergunta vaga e aberta de manual, carregada de armadilhas. Ele usa a familiaridade de vizinhos como arma para disfarçar roubo de generosidade. Explora a força da proibição do não para garantir que eu não possa recusar. Se eu concordar, ele mapeou os limites da regra e confirmou minha fraqueza de graça. Se eu entrar em pânico e tentar argumentar para sair, ele saberá com certeza que sou alguém que ele pode pisar. Poupe o showzinho, Marcos. Esse seu sorriso barato não engana ninguém além de você mesmo. Em vez de responder, abro a boca lentamente. Marcos, não entendi direito. Você está me perguntando? Pauso deliberadamente. Então soletro palavra por palavra, cada significado não dito enterrado no que ele acabou de dizer. Você está perguntando se estou disposto a pegar a água que trabalhei duro para comprar, carreguei 3 lances de escada e simplesmente te dar metade de graça. É isso que você quer dizer? Um silêncio mortal preenche o corredor. A expressão de Marcos muda, o calor se esvai, substituído por uma suspeita afiada. Aos olhos dele, eu sempre fui o tipo quieto, um pouco lento para ser sincero, e ainda assim, aqui estou eu fazendo uma jogada dessas. Expus o significado oculto dele na mesa, e agora ele não tem como responder. No momento em que ele admitir, toda a sua pose de bom moço desmorona ali mesmo em público. No apocalipse, quem admite abertamente querer algo de graça, instantaneamente se torna um alvo para todos, mas ele também não pode dizer não, porque isso significa morte instantânea. Pelo corredor, várias portas se abrem só uma frestinha, olhos e ouvidos colados nelas por trás, observando tensos enquanto o primeiro confronto real sob a regra do apocalipse se desenrola. Sinto todos aqueles olhos alternando entre Marcos e eu. Uma fina camada de suor começa a se formar na têmpora de Marcos. Sua garganta se move enquanto ele engole em seco, sua mente egoísta trabalhando em ritmo acelerado, procurando desesperadamente uma saída. Mas eu não vou dar uma a ele. Sorriu de novo, mais profundo desta vez, com um toque de escárnio na borda, e lanço minha segunda pergunta. Ou talvez... Arrasto as palavras, deixando meu olhar passar por cima do ombro dele em direção à porta semi-aberta atrás dele. Você está perguntando se está disposto a me trocar sua linda esposa Nora em troca de metade desta água? Algo detona dentro da cabeça de Marcos. O último fio de sua razão se parte em 2. Seu rosto vai de um branco congelado para um vermelho púrpura furioso, depois para um verde acinzentado lívido. Ele me encara com olhos arregalados e fixos, todo vestígio de cobiça e cálculo apagado pelo choque e pela fúria pura, como se não quisesse nada mais do que avançar sobre mim e me despedaçar. Minhas palavras atingem o corredor como uma carga de profundidade. A emoção do drama claramente supera o medo de qualquer um do apocalipse. Atrás de Marcos, a porta se abre completamente com um rangido, o rosto bonito e composto de Nora está marcado por confusão e alarme. Ela tinha claramente ouvido a discussão e saído para verificar, apenas para cair direto em cada palavra do que acabei de dizer. Sem aviso, sem abrigo, o tempo desacelera. Vejo a cor sumir do rosto dela até ficar branco como papel, então seu olhar salta do meu rosto sorridente direto para o marido Marcos. Ela está esperando uma resposta, uma explicação, e Marcos está pregado no lugar pela minha pergunta, preso ali sob os olhares de cada vizinho, bem na frente da esposa que ele afirma amar mais. Ele não pode admitir a primeira pergunta, isso seria suicídio social na hora. Ele também não pode admitir a segunda, a menos que ele queira sua família destruída agora mesmo. Mas ele não pode dizer não. O ar zune com a emoção inebriante de uma humilhação pública. Cruzo os braços e o observo com perfeita tranquilidade. Marcos, qual é? Escolha um, para que eu possa te dar uma resposta adequada. Parece justo? No fim, Marcos, com o rosto pálido, agarra Nora, ignora minha pergunta completamente e recua para o quarto deles. E eu carrego a última caixa de água, voltando para meu apartamento com um silencioso senso de triunfo. No meio da noite, alguém bate na minha porta, suave, hesitante, sondando, como se tivesse medo de perturbar algo, mas carregando um fio de desespero que não pode ser escondido. Vou até a porta e olho pelo olho mágico. A luz do sensor de movimento no corredor está apagada, tudo escuro, mas através do fraco luar que entra pela janela, ainda consigo distinguir o rosto do outro lado, pálido, manchado de lágrimas secas. É Nora, a esposa de Marcos. Ela está segurando uma criança pequena e magra contra o peito, dormindo, seu rostinho enrugado, claramente doente. Ela parece muito pior do que esta tarde, lábios rachados, olhos fundos como uma flor castigada pela tempestade. Não abro a porta, não faço barulho, apenas a observo em silêncio. Vejo-a tremer levemente no escuro, dominada pelo medo e desamparo. Finalmente, como se não tivesse mais nada, ela encosta a testa na superfície fria da minha porta e solta um gemido quase inaudível. Por favor. Sua voz é mal um sussurro, mas cai como um pequeno martelo contra o silêncio mortal do corredor. Só então eu falo, frio, medido através da porta. Você está perguntando se estou disposto a te dar comida para salvar seu filho? Ela estremece, a cabeça erguendo-se como se tivesse recebido uma tábua de salvação. Então se encolhe, pega de surpresa pela minha franqueza. Ela acena freneticamente entre os soluços. Sim, meu filho está com febre, não comeu o dia todo, por favor. Não respondo de imediato. Estou pensando, onde está Marcos? O homem que jurou amá-la, que prometeu cuidar dela para sempre?
Onde ele está agora? Ah, sim, provavelmente ainda fervendo de raiva da humilhação pública desta tarde, despejando cada gota de sua raiva impotente na esposa e no filho que não podem revidar. Um homem que perde a moral lá fora e volta pra casa pra descontar na família. Já vi esse tipo mais vezes do que posso contar na minha vida passada. Destranco a porta, mas a abro só uma fresta, a corrente ainda firmemente no lugar. Pela fresta, passo uma caixa de leite e 2 pães embalados individualmente. Dê algo pra criança primeiro. Os olhos de Nora se iluminam instantaneamente e ela estende as mãos trêmulas. Eram mãos que antes eram bem cuidadas. Agora a tensão as deixou brancas nos nós dos dedos. No momento em que as pontas dos dedos dela tocam a caixa, eu não solto. Em vez disso, falo, baixo e calmo. Um homem que se importa apenas com o próprio orgulho e nada com a esposa e o filho. Você realmente acha que ele pode te proteger? O corpo dela enrijece. A mão que segura a caixa recua como se tivesse tocado uma chama quente. Vejo a luz nos olhos dela diminuir, rápido e visivelmente, substituída por algo mais profundo, o olhar perdido e doloroso de alguém que acabou de ter sua verdade dita em voz alta. Eu solto, o leite e o pão caem em seus braços, e então fecho a porta com um baque firme, selando-a e todos os seus sentimentos do outro lado. Não olho de novo, mas ouço seus passos cambaleantes recuando pelo corredor. Então a voz de Marcos explode pela parede. Você foi rastejar para aquele lixo por comida? Você destruiu completamente minha reputação. Então vem o choro abafado de Nora, e o baque surdo de algo pesado atingindo o chão. Encosto-me à porta fria, um sorriso lento e frio se espalha pelo meu rosto. Bom, a rachadura apareceu, mas ainda não é o suficiente. Cerca de 10 minutos depois, a discussão na porta ao lado silencia. Em seu lugar, vem o som de Marcos se movendo pelo corredor. Sua voz deliberadamente alta, pingando raiva. Ele bate na porta de um vizinho. Wade, ainda acordado, tenho algo pra te contar. Aquele cara do outro lado do corredor, ele é podre até a medula. Usou aquela maldita regra pra fazer minha esposa se ajoelhar por um pedaço de comida. Lisa, você precisa tomar cuidado. Nosso vizinho é um monstro, ele está usando a regra pra roubar todos nós. Boatos são a arma mais barata e afiada no apocalipse, acendendo medo e ódio com quase nenhum esforço. Logo passos se reúnem do lado de fora da minha porta de novo. Desta vez não é uma pessoa. São os passos arrastados e sobrepostos de pelo menos 4 ou 5, todos parando bem na minha porta como uma matilha de cães que sentiu o cheiro de sangue. Pelo olho mágico, vejo Marcos na frente, seu rosto contorcido com uma satisfação sombria e alimentada pela vingança. Atrás dele, vários homens grandes, todos moradores deste prédio. Alguns seguram tacos de beisebol, outros chaves de grifo. A tensão atinge seu pico instantaneamente. Respirações pesadas e ofegantes se aglomeram do lado de fora, separados de mim por nada além de uma fina porta de segurança. A intenção gananciosa e viciosa tão densa que parece que poderia solidificar e escorrer. Adrian, abra! A voz de Marcos vem através da porta, excitação rigidamente controlada envolta numa casca de autoridade forçada. Ele claramente aprendeu com essa tarde. 4 palavras curtas, todas comandos, evitando cuidadosamente cada pergunta que poderia acionar a regra. Fico atrás da porta observando aquele rosto contorcido pelo olho mágico. Atrás dele, Wade ergue uma pesada chave de cano. E do outro lado, Lisa, de mãos vazias, tem os olhos fixos nas caixas empilhadas na minha entrada. Marcos suaviza o tom quando não respondo. Você comprou muito mais do que uma pessoa poderia usar. Compartilhe um pouco com todos. Todos nós lembraremos da sua bondade. Isso mesmo, Adrian. Apenas abra. Só queremos conversar. Wade intervém, batendo inconscientemente aquela chave de cano na palma da mão. Um sorriso frio surge nos meus lábios. Conversar? Com armas nas mãos? Na minha vida passada, eu poderia ter tentado argumentar com eles por medo, ou cedido por fraqueza. Mas nesta vida, esta porta é a linha entre a vida e a morte, e também é o meu palco. Limpo a garganta, minha voz viaja pela porta, firme e clara, atingindo cada ouvido lá fora. Marcos, você está tentando que todos saibam que os enganou para virem aqui como seus escudos, só para você pegar meus suprimentos para si mesmo? Aquela frase cai como um balde de água fria. O calor do lado de fora da porta se extingue num instante, substituído por um silêncio mortal. O rosto de Marcos congela visivelmente. A boca se abre. Sua garganta trabalha freneticamente. Ele quer negar, quer dizer não, quer dizer que não é verdade. Mas sob a regra, essas palavras são a própria foice da morte. Diga, não é isso. Caia morto na hora. Diga, eu não fiz. Vire cinzas num instante. Ele engole tudo de volta, seu rosto inchando para um vermelho profundo e feio, as veias na sua têmpora pulsando visivelmente, e atrás dele, os vizinhos. Suas expressões mudam num instante. Uma vez que a semente da suspeita é plantada, regada pelo pânico apocalíptico, ela cresce em algo massivo e imparável. A chave de Wade congela no ar, seus olhos piscando incertos entre Marcos e eu. Isso é mentira! Marcos finalmente força, sua voz ficando estridente de tensão. Ele está tentando nos virar uns contra os outros. Assim que estivermos lá dentro, tudo será dividido igualmente. Igualmente? Solta uma risada suave, rica em escárnio. Alguém aqui realmente acredita que um homem que trocaria a própria esposa como moeda de troca dividiria algo igualmente com vocês? A comoção lá fora aumenta. Lisa olha Marcos de cima a baixo com os olhos de quem inspeciona lixo. Adrian, cale a boca! Marcos estala, sua humilhação se transformando em raiva. Ele bate um punho contra a minha porta. Todos entrem, arrombem. Eu assumo a responsabilidade pelo que acontecer. Eu assumo a responsabilidade, que audácia. Abro a tranca da porta com um puxão, um clique nítido que ecoa pelo corredor silencioso como um trovão. As pessoas lá fora claramente não esperavam que eu abrisse sozinho. Elas instintivamente recuam meio passo. A porta se abre suavemente, mas apenas uma fresta. As correntes resistentes ainda bem trancadas, mantendo o mundo e a mente deles completamente separados. Fico atrás da fresta, um olho visível encarando friamente essa ralé. Vamos lá então. Quem quer dar o primeiro passo? Ponho a mão no bolso em um ritmo tranquilo, tiro um estilete e estendo a lâmina. Aos olhos deles, essa faca pode não significar nada. Num mundo governado pela proibição do não, a linguagem é a única arma nuclear que importa. Wade, certo? Olho para o homem mais forte do grupo.
Essa é uma chave pesada que você tem aí. Se você usá-la para arrombar minha porta, está disposto a aceitar o risco de invasão de domicílio e a morte instantânea de todos na sua família? A mão de Wade estremece violentamente. A chave quase cai direto no próprio pé. É uma armadilha lógica. A regra pode proibir apenas palavras negativas, mas também julga a intenção. Se eu definir isso como roubo e ele não puder negar porque não pode dizer não, então logicamente ele acabou de admitir. E assim que eu o guiar para confirmar esse rótulo de alto risco, o medo da morte dentro dele vai se expandir sem limites, sem freios. Wade gagueja, o suor escorrendo em rios pelo rosto. Ele quer dizer, não estou aqui para roubar ninguém, mas não consegue. Aquela única pergunta selou todas as saídas, todas as rotas de fuga. O que foi? Não consegue encontrar as palavras, é isso? Meu olhar permanece frio enquanto eu escaneio cada rosto ali no corredor. Ou talvez, Lisa, você está disposta, pelo bem da refeição do Marcos, a deixar seu filho para trás, neste mundo como um órfão? Lisa estremece. A ganância em seus olhos foi varrida em um instante e substituída por puro terror. Ela recua bruscamente como se tivesse sido queimada, sabe? Está vendo, Marcos? Eu o olho pela fresta, seu rosto um cinza lívido. Ninguém está disposto a morrer por você. Marcos está à beira do colapso total. Ele pensou que os números me forçariam a recuar, ou pelo menos os deixariam passar, mas ele esqueceu que, num mundo onde ninguém pode dizer não, cada momento que exige uma negação é uma sentença de morte esperando para cair. Ele não pode refutar minhas acusações e não pode acalmar essas pessoas sem acionar a regra, sem dispará-la. Todos. Marcos faz uma última e desesperada tentativa, virando-se de mim para encarar os olhos flamejantes dos vizinhos. A única maneira de sobrevivermos é pegando os suprimentos dele, ou vocês todos querem morrer de fome, é isso. Morrer de fome? Eu pego essa palavra e lanço minha lâmina novamente, com força. Se você está tão preocupado com todo mundo morrendo de fome, por que não trouxe aquelas 2 caixas de salsicha e aquele saco de arroz que você está escondendo na sua casa, hein? Desta vez, o ar não apenas gela, ele se solidifica completamente. Cada olho no corredor se fixa em Marcos como um holofote sem piscar, o olhar faminto e predatório de animais famintos que acabaram de encontrar uma presa. As pupilas de Marcos se contraem bruscamente. Ele realmente tem coisas escondidas em casa, sua cartada final, seu trunfo. Ele nunca imaginou que eu saberia, muito menos que exporia isso aqui agora, na frente de todo mundo. Você, isso é um absurdo. Ele instintivamente tenta negar, mas isso é um absurdo não contém nenhuma palavra negativa absoluta. Então, ele dança freneticamente à beira da morte. Então você está disposto a levar todo mundo pra sua casa agora pra dar uma olhada? Eu estou apenas uma olhada, um relance. E se eu estiver errado, eu entrego tudo no meu apartamento com as 2 mãos. Brilhante, você está disposto? Aberto. Checkmate, devastador. Marcos. Isso é um ou isso ou aquilo absoluto, sem escapatória. Ou ele leva todo mundo para o apartamento dele, expondo o que ele estava escondendo, e é saqueado pelos vizinhos, ou ele se recusa. E embora ele não possa dizer não, se ele ficar em silêncio ou der desculpas, ele efetivamente admitiu que estava enganando a todos, usando-os como bucha de canhão enquanto acumulava tudo para si mesmo. O suor escorre pela testa de Marcos e arde em seus olhos, mas ele nem ousa limpá-lo. Ele observa os olhos ao redor dele mudarem, da dúvida pra raiva e pro ódio puro e declarado. E suas pernas começam a tremer. Wade, vá dar uma olhada. Eu dou o golpe final no momento certo, sem piedade. Wade se vira, fixando Marcos com um olhar frio e inexpressivo. Marcus Adrian tem um ponto, tem razão. Já que somos todos sobre ajudar uns aos outros, por que não começamos na sua casa? Marcos, você não acabou de dizer que tudo seria dividido igualmente? A voz de Lisa se torna afiada e cortante como uma navalha. Parece que a partilha deveria começar com o que é seu também, não é? Em apenas algumas frases, cada arma que estava apontada para mim girou e se cravou direto em Marcos. Este é o apocalipse. Esta é a natureza humana, em sua forma mais pura. Nada é mais forte que o interesse próprio e nada se estilhaça mais rápido. Marcos tropeça para trás em pânico cego, suas costas batendo na minha porta. Ele foi colocado no espeto e está queimando vivo. Meu lugar. Marcos desmorona, buscando desculpas. Minha esposa está doente. Perdi as chaves. Mas sob esse tipo de pressão, o pouco que ele tem não é nem de perto o suficiente. Ele está apavorado que uma palavra errada o mate na hora, e ainda mais apavorado com o que os vizinhos farão se ele admitir a verdade. Sai da minha frente. No final, levado além do seu limite pelo medo e pela raiva, ele grita isso direto pra Wade com toda a força. Wade fica imóvel, então sua expressão endurece. Ele joga a chave de grifo no chão com um baque. Certo, Marcos, então somos apenas seus peões, é isso? Wade dispensa os outros. Vamos pra casa. Quem se incomodar com esse cara de agora em diante é um tolo, um completo idiota. A multidão se dispersa mais rápido do que se reuniu. Eles só estavam ali pelo que podiam conseguir, afinal. Agora que viram Marcos pelo que ele é, um homem tentando conseguir tudo por nada, e que ele estava acumulando suprimentos que se recusou a compartilhar. O ressentimento queima mais forte do que se tivessem saído de mãos vazias. Muito mais. O corredor se esvazia rapidamente até que apenas Marcos permanece, escorado na minha porta como se cada osso de sua coluna tivesse sido arrancado. Pela fresta eu falo suavemente, Marcos. O jogo apenas começou, meu caro. Parece que seus aliados todos foram embora. Te abandonaram. Marcos se vira, fixando-se na fresta da minha porta, as veias vermelhas em seus olhos parecendo prontas para estourar. Agora ele parece exatamente um cachorro raivoso, desesperado para morder, mas com todos os dentes quebrados, sem poder algum. Você está disposto a ir para casa agora? Eu pergunto novamente, minha voz tão quente e gentil quanto a de um velho amigo. Ou você prefere ficar aqui e esperar pela minha próxima pergunta? Algo como mais detalhes sobre aquela sua linda esposa, hein? A palavra esposa atinge Marcos como um pé caindo na cauda de um gato, em cheio. A humilhação desta tarde e a derrota desta noite se entrelaçam e arrancam o último resquício de sua razão, de sua sanidade. Mas ele não ousa me tocar. Ele engole toda aquela fúria e a impulsiona em um chute selvagem contra minha porta, soltando um rugido de raiva impotente antes de girar e correr de volta para sua própria porta. A porta bate tão forte que o prédio inteiro parece tremer. Eu fecho minha própria porta em um ritmo tranquilo, sem pressa.
O mundo fica em silêncio, mas eu sei, esta é apenas a calmaria antes da tempestade. Um homem como Marcos, consumido pelo egoísmo e obcecado por sua imagem, acaba de ser estraçalhado em público. Cada esquema que ele tinha desmoronou, e ele acabou de cometer suicídio social na frente de todo o prédio. Aquela raiva venenosa dele não tem pra onde ir, nem pra mim, nem pros vizinhos. Então, nos confins daquele apartamento selado, a única pessoa que resta para absorvê-la é aquela que ele considera sua propriedade pessoal, a Nora. Eu me movo para a parede e escuto. Não demora muito não. Algo se estilhaça do outro lado. A maldição histérica de um homem e o choro quebrado e desesperado de uma mulher. Sua traidora inútil. A voz de Marcos rasga duas paredes sem perder uma única aresta, sem perder a força. Você disse a ele que tínhamos comida? Foi você, não foi? Um estalo agudo, o som de um tapa, e o grito de dor de Nora corta direto. Eu afundo no sofá e fecho os olhos. Os segundos passam um após o outro, lentamente. Lá fora, o céu fica completamente escuro. Os sons de violência na porta ao lado se arrastam por um longo tempo antes de finalmente desaparecerem na noite. Eu sei, o momento está chegando. A porta que Marcos fechou com as próprias mãos vai se abrir novamente muito em breve, pode apostar. Eu sento no escuro e observo minha porta em silêncio. Com certeza, cerca de meia hora depois, os passos mais fracos se aproximam lá fora, seguidos por uma batida tão suave que é quase nada, mal se ouve. Lá vamos nós. Eu me levanto, caminho até a porta e olho pelo olho mágico. Na pálida luz da lua que entra pela janela do corredor, vejo um rosto coberto de rastros de lágrimas e hematomas. É Nora segurando seu filho, o pequeno Ben, contra o peito. Ela apenas fica ali em silêncio. Eu sei o que ela está fazendo. Ela está apostando se eu vou abrir a porta. E claro que vou. Não por bondade, mas porque ela é a peça final que preciso para quebrar Marcos completamente. Acolher Nora o atingirá no âmago muito mais profundamente do que qualquer outra coisa jamais poderia. Eu não giro a maçaneta imediatamente. Em vez disso, eu me inclino perto da superfície fria da porta e falo baixo o suficiente apenas para nós dois. Bem baixinho. Nora, parada na minha porta assim, há algo que você quer me perguntar, por acaso? A silhueta lá fora estremece bruscamente e sua voz trêmula vem através do escuro. Apenas uma palavra antes que ela caia em soluços, desabando. Eu espero pacientemente um caçador com uma mão gentil guiando sua presa pra frente. Você está perguntando se estou disposto a dar comida a você e ao seu filho, é isso? Eu digo por ela. Ela fica em silêncio por um momento, então uma palavra fraca, mas clara, vem. Sim. Ou eu me mexo, um fio de escrutínio frio entrando na minha voz. Você está perguntando se estou disposto a acolher você e seu filho e dar a vocês um lugar seguro pra ficar, um teto. Esta pergunta pesa muito mais do que a última. Aceitar comida é apenas uma transação, afinal. Mas aceitar abrigo significa traição e rendição completas. O silêncio lá fora se estende por meio minuto inteiro. Eu consigo imaginar a guerra que se trava dentro dela, a batalha. Finalmente, como se estivesse usando cada última reserva que tem, sua voz volta, rouca, mas firme. Sim, bom. Eu lentamente coloco minha mão na fechadura e abro a porta uma fresta. A aparência de Nora é devastadora. Seu cabelo grudado em mechas emaranhadas pelo rosto, o canto da boca rachado e sangrando. Uma marca vívida de 5 dedos subindo alto em sua bochecha esquerda, já ficando roxa, bem roxa. Nora, então o que você realmente está perguntando é: você está disposta a aceitar minha proteção e cuidar das tarefas diárias da casa em troca de comida e segurança absoluta para você e seu filho? É isso mesmo? Eu pressiono forte em proteção e cuidar da casa. Para deixar claro, isso não é caridade, é um contrato. Ela hesita por apenas um segundo, então a voz de Marcos sangra pela parede novamente, baixa e fervendo com fúria mal contida, enrolando-se em seu tornozelo como uma cobra, uma peçonhenta. Ela estremece violentamente, então olha direto para mim e dá um aceno firme e pesado. Sim, eu me afasto, liberando a entrada. Então, bem-vinda. Nora se move como uma prisioneira que recebeu perdão, agarrando o pequeno Ben. Ela meio que tropeça, meio que corre pela porta. Eu fecho a porta, a tranco e excluo o mundo de Marcos completamente de uma vez por todas. Marcos solta um rugido como um animal ferido, seguido por batidas frenéticas. Nora, sua traidora, saia daqui agora. Nora fica rígida. Toda a cor deixa seu rosto e ela segura o pequeno Ben apertado, tremendo como uma folha ao vento. Eu me aproximo e descanso a mão gentilmente em seu ombro. Não tenha medo. Você está segura. Você está segura aqui. Eu digo claramente, a partir deste momento, você e seu filho estão seguros, completamente. Ela olha pra mim com descrença estampada no rosto, eu gesticulo em direção ao sofá. Acomode-se primeiro. Seu trabalho começa oficialmente amanhã, sem falta. Lá fora, os rugidos de Marcos e as batidas contra a porta continuam, como um Requiem furioso e impotente, enquanto dentro do meu apartamento há apenas paz. Um novo dia começa ao som de Marcos xingando na porta ao lado, os insultos vêm em explosões quebradas, sem parar. Nenhuma criatividade, apenas a mesma sujeira cansada em repetição. Um disco arranhado. Eu ignoro tudo. Eu tiro leite e torradas da geladeira e levo meu tempo preparando o café da manhã. Nora e o pequeno Ben sentam no sofá. Um grande, um pequeno, ambos visivelmente tensos e inseguros. Eu deslizo um prato na frente dela. Coma. Assim que terminar, seu trabalho começa. Nora pega com um olhar de descrença assustada, alimentando cuidadosamente o pequeno Ben, mordida por mordida, mal tocando em nada ela mesma. Eu não presto atenção nela. Termino minha própria porção e limpo minha boca, satisfeito. Do depósito eu pego um walkie-talkie e uma nota manuscrita e os entrego a ela. Pegue estes, vá bater na porta do 301. A nota diz: Te amei. Você está disposta a trocar todos os cigarros e álcool do seu apartamento por 3 litros de água limpa e 2 pacotes de macarrão instantâneo? Ela olha pra mim, olhos cheios de medo. Marcos está lá fora. Ele não vai tocar em você. Eu olho pra ela, minha voz uniforme. Você está sob minha proteção agora. Se ele encostar um dedo em você, ele está me perguntando: você está disposto a me deixar morrer? É isso? Minhas palavras parecem dar a ela algo em que se apoiar, uma base. Ela respira fundo lentamente, como se estivesse tomando uma decisão, então pega o pequeno Ben, o walkie-talkie e a nota, e caminha em direção à porta. Através da câmera na entrada, eu tenho uma visão clara de tudo no corredor. Nora bate na porta do 301. Quase simultaneamente, Marcos irrompe de seu apartamento. Ele não se barbeia há dias, olhos fundos, cheirando a algo velho e azedo. Você ousa mostrar sua cara aqui fora. Ele avança para o cabelo de Nora, gritando, ela guincha e fecha os olhos com força, mas a mão dele congela no ar, paralisada. Minha voz vem pelo walkie-talkie, fria e clara por todo o corredor. Marcos, você tem certeza de que quer tocar nela mesmo?
Marcos fica completamente imóvel. Ele lentamente vira a cabeça e fixa seu olhar na câmera ao lado da minha porta, seus olhos queimando como se quisesse me devorar vivo, mas sem fazer absolutamente nada. A porta do 301 se abre e a tia May espreita. Nora, ainda tremendo, entrega a nota. Tia May a lê, mal um momento de hesitação, então entra e volta com um braço cheio de cigarros e garrafas. A troca está feita, concluída. Nora agarra os bens, cabeça baixa, e volta rapidamente para o meu apartamento sem sequer olhar para Marcos. Bem na frente de Marcos, eu faço Nora contar tudo o que acabamos de adquirir. Então entrego ao pequeno Ben uma salsicha como recompensa. Marcos solta um uivo agudo e miserável, de pura dor. Ele perdeu completamente a cabeça, investindo contra minha porta como um touro enfurecido. Eu abato com força, um estrondo trovejante e até a porta de segurança com um núcleo de aço que eu havia reforçado ao grande custo. Então chegamos a isso, o movimento mais primitivo e o mais tolo, que patético. Eu caminho até a porta, não para olhar pelo olho mágico, mas para apertar um pequeno interruptor discreto ao lado dela. Lá fora, Marcos levanta o punho para golpear e de repente congela. Algo invisível o atinge com força tremenda, seu corpo se arqueia para trás, cada músculo convulsionando violentamente, cada cabelo em pé, um som sibilante quebrado escapando de sua boca, a grade de armadilha de alta voltagem que instalei dentro do painel da porta, um belo toque. Depois de alguns segundos eu desligo. Marcos desliza pela porta como uma poça de lama e desaba no chão, o cheiro acre de carne queimada pairando sobre ele. Eu abro a porta devagar, apenas uma fresta. O suficiente para vê-lo, para ter uma boa visão. O suficiente para ele me ver. Ele jaz ali como um peixe morto arrastado para a praia, ofegando em respirações pesadas e irregulares, nada restando em seus olhos além de desespero oco. Nora está atrás de mim, observando o homem que um dia foi seu marido, lábios tremendo, expressão impossível de ler. O momento é certo. Eu olho para Marcos no chão e falo, frio e deliberado, sem pressa. Marcos, você não está pronto para admitir que se eu não tivesse reforçado sua porta com antecedência, se eu não tivesse instalado a grade, você teria invadido agora mesmo, não é? Ele estremece. Não há mais negação nele. Eu continuo pressionando, voz baixa, cada palavra cortando até o âmago, sem piedade. Você não está pronto para admitir que, uma vez que você invadisse, teria levado todos os suprimentos que eu tenho e liberado toda a sua raiva em Nora e em mim, causando um dano que nunca poderia ser desfeito jamais. Um gemido de animal encurralado sobe da garganta de Marcos. Ele olha além de mim para Nora, e pela primeira vez, algo como súplica aparece em seus olhos. Nora instintivamente dá um passo para trás. Desviando o olhar dele, aquele passo o quebra completamente. Eu vejo a última luz se apagar em seus olhos e eu entrego o julgamento final e, à sua maneira, o mais misericordioso de todos. Marcos, você está disposto a me dar cada último suprimento restante em seu apartamento em troca do direito de ver seu filho uma vez por dia? As pupilas de Marcos ficam completamente desfocadas, como uma criatura da qual cada osso foi removido. Depois de alguns segundos de silêncio mortal, ele espreme uma sílaba quebrada de sua garganta com dificuldade. Horace tem metal enferrujado rangendo contra si mesmo. Sim, uma palavra que o drena de cada último pedaço de dignidade e força. Atrás de mim, Nora balança quase imperceptivelmente e estende a mão para se apoiar na parede. Eu fecho a porta sem expressão, excluindo o destroço do outro lado para sempre. Nora, você está disposta a vir me ajudar a fazer o inventário dos suprimentos? Eu me viro e pergunto a ela. Calma como sempre, ela abre os olhos com um sobressalto, medo e confusão girando dentro deles, mas no final tudo se acalma em uma aceitação entorpecida e resignada, sem mais. Ela acena. Eu abro a porta. Marcos ainda está deitado, onde caiu como um cachorro morto. Eu não lhe tomo uma segunda olhada, nem um pingo de atenção. Eu atravesso o corredor, uso a chave que ele acabou de entregar para destrancar a porta dele, e uma onda espessa de ar abafado, azedo e encharcado de suor corre para me encontrar. A sala de estar é uma bagunça. Copos vazios de macarrão instantâneo e embalagens de lanche rasgadas espalhadas por toda a parte. O sofá está torto contra a parede, manchado com coisas que é melhor não nomear para o bem de todos. Esta não é mais a casa quente e arrumada que eu me lembro. Aquela que costumava ecoar com risadas. Nora me segue. Ela dá uma olhada nos destroços e seus olhos ficam vermelhos nas bordas. Eu sei o que ela está lembrando, mas não tenho interesse em oferecer conforto. Poupe o show, Nora. Essas suas lágrimas baratas não vão comover ninguém. Nem mesmo a lixeira, pode ter certeza. Nora e eu começamos a carregar os suprimentos em silêncio. Marcos tinha mais do que eu esperava, bem mais. Além do que eu já tinha dado a Nora, há várias caixas de biscoitos, pilhas de enlatados e lanches espalhados por todo lado. O verdadeiro prêmio, 2 grandes tambores de água limpa. Assim que eu levanto a última caixa de rações de emergência, um caderno de capa dura preta escorrega da fresta entre a caixa e a parede e atinge o chão com um estalo seco. Eu congelo, paralisado. Nora também vê. Ela estende a mão por instinto, não toque. Minha voz sai como uma ordem. Todos os alarmes na minha cabeça estão disparando em alerta máximo. Marcos mantendo um diário, um homem como ele, o que poderia estar lá dentro, afinal? Eu me agacho, mas ainda não o pego. Meus olhos varrem cada centímetro dele como um holofote. Capa preta lisa, sem marcas, sem decoração, não parece um diário pessoal, mas como um diário de bordo, um registro. Eu estendo a mão, as pontas dos dedos roçando a capa fria e lisa. Lentamente eu viro para a primeira página, um rabisco frenético e desequilibrado rasga meus olhos. Mês, quis, dia, quis, droga, eu voltei. Mesmo lugar amaldiçoado, mesma noite antes do fim. Por quê? Porque meu coração se aperta, como se um punho invisível estivesse cerrado com força ao redor dele, esmagando-o. Eu pensei que era o único Revenant neste mundo, aquele que detinha o roteiro final, o controle, um deus, mas este caderno me atinge como um tapa forte na cara. Eu não sou o único. Marcos. Ele também é um Revenant. Minha mente dispara, a 1000 por hora. Dezenas de detalhes que eu havia descartado de repente se encaixam em uma imagem clara. Por que ele veio direto pra mim no primeiro dia tão precisamente? Por que ele não ficou nem um pouco surpreso com meu estoque, apenas faminto por ele? Por que ele reagiu à minha inversão de lógica tão rápido o suficiente pra imediatamente virar os vizinhos contra mim? Eu me forço a manter a calma e continuar lendo. As entradas são caóticas, maldições cruas, pura raiva, mas enterrada lá dentro está uma informação que faz meu couro cabeludo arrepiar de pavor. Na minha última vida eu morri no 7º dia. Aquele homem usou uma única contrapergunta pra me despojar de tudo o que eu tinha. Eu morri de fome. Não, isso não está certo. Eu não morri de fome. Eu fui morto por eles.
Aquele homem não tinha ideia sobre a proibição do não, nem fazia ideia. A proibição do não nem é a parte mais mortal da regra do apocalipse. O verdadeiro horror vem depois. Existem criaturas, os silenciadores, que reagem à palavra não com força letal instantânea. Diga não a um deles e você é dilacerado na hora, sem chance. Aquele bastardo pensou que tinha vencido. Ele não tinha ideia. Todos aqueles suprimentos que ele roubou só o tornariam o primeiro alvo dos silenciadores. Desta vez, eu me movo primeiro. Eu o farei sentir cada grama do desespero que senti na minha última vida. Cada pedacinho. Meus dedos apertam a borda do caderno tão forte que meus nós dos dedos ficam brancos. Então Marcos não morreu de fome por minha causa em sua última vida. Depois que eu o despojei de tudo, ele encontrou os silenciadores. Ele não conseguiu satisfazer a pergunta da morte, não conseguiu dizer não. E eles o mataram. E quando ele voltou, eu era seu primeiro alvo, o principal. Ele não queria apenas meus suprimentos. Ele queria que eu morresse exatamente como ele. Que plano cruel, que maldade. Se eu tivesse sido mais esperto, eu seria o único deitado no chão como um cachorro morto agora. Eu fecho o caderno e respiro fundo. Lentamente, o martelar selvagem no meu peito começa a se acalmar, finalmente. Além do medo, vem algo mais profundo. Alívio e uma pontinha de empolgação. Marcos valeu pelo presente. Essa informação vale 10 mil vezes mais que aquelas caixas. Mais um retornado no jogo. Mais um tipo de monstro pra encarar. E daí? Esse apocalipse todo, esse jogo, ficou bem mais interessante agora, não é? Então, de algum lugar lá fora, um grito rasgou a noite. Não era humano. Era errado de todas as formas. Nora e o pequeno Pete gritam e se agarram. Eu me aproximo da janela e levanto a pontinha da cortina. O apocalipse de verdade começa agora. Aquele grito é como uma serra enferrujada sendo arrastada pela noite silenciosa. Mesmo através das paredes grossas, ele arrepia cada pelo do corpo. Nora e o pequeno Pete ficaram brancos como papel. Estão encolhidos no canto do sofá, paralisados. Eu afasto a cortina devagar, os postes lá embaixo se apagaram, nem sei quando. Na escuridão, uma figura distorcida se move em direção ao nosso prédio, de um jeito lento e profundamente errado. Parece humano. 4 membros, ereto, mas as articulações dobram para trás. Cada passo vem com um espasmo corporal antinatural e um som seco de ossos se moendo, saindo do lugar. É isso que Marcos descreveu em seu diário. O silenciador. Ele inclina a cabeça para cima. Onde deveria haver um rosto, há apenas um vazio negro e rodopiante, girando lentamente. Eu tapo a boca com as 2 mãos. Nenhum pio. Então ele para. Aquele vazio se vira diretamente para onde estou. Uma transmissão mental fria e completamente sem emoção cai direto na minha mente. Você compartilhará seu calor comigo? Meu coração para. Aí está. A pergunta da morte. O diário de Marcos era claro. Em sua última vida, a pergunta da morte de um silenciador foi o que o matou. Não posso dizer não. Isso te despedaça na hora. Mas dizer sim também não garante a sobrevivência. A pergunta está cheia de armadilhas. O que calor significa? Meu calor corporal? A temperatura do meu quarto? Se eu disser sim, ele vai atravessar a parede e sugar minha vida? Marcos escreveu que não conseguiu atender às exigências da criatura depois de concordar. Dizer sim só abre a porta para mais condições. Isso é uma armadilha mortal, não importa o que. Minha mente está a mil. Calma, as regras são rígidas, mas as pessoas não. Toda pergunta tem uma brecha. Não posso recusar, mas posso reformular a pergunta. Dar a ela uma forma totalmente nova. Fixei meu olhar naquele horror lá embaixo e devolvi um único pensamento. Você está perguntando se estou disposto a te dar esta xícara de água quente em troca de você sumir da minha vista agora mesmo? Neste momento, a água fervente é minha única salvação, transformando o conceito vago de calor em algo concreto. Enquanto inseria minha própria condição, você desaparece. Agora, o silenciador trava. O vazio em seu rosto para de girar, parece estar processando um loop de lógica que nunca encontrou antes. Cada segundo se arrasta como um século. Minhas costas estão encharcadas de suor frio. Então, finalmente, aquela voz sem emoção cai na minha mente de novo. Sim. No momento em que a palavra pousa, o corpo do silenciador começa a piscar e, em segundos, ele desaparece no nada. Ganhei a aposta. Meu corpo inteiro cede. Desabo contra a parede fria, ofegando, mas antes que eu possa sentir alívio, um estrondo enorme sacode o chão. A porta de Marcos foi arrombada. Marcos sai furioso, cabelo selvagem, olhos injetados, com um sorriso que só um louco teria. Ele me vê, vivo e de pé. Vê Nora e a criança atrás de mim. Seu rosto se contorce ainda mais. Por quê? Por que vocês ainda estão vivos? Ele grita como um animal encurralado. Naquele exato momento, o silenciador que acabara de sumir reaparece no corredor, sem aviso, bem no caminho de Marcos. O vazio se vira para Marcos. A transmissão mental fria chega mais uma vez. Você compartilhará seu desespero comigo? Todos ficam imóveis. Marcos fica imóvel. E então ele cai na gargalhada que sacode o corredor inteiro. Desespero? Droga, desespero é tudo o que me resta. Você quer? Pegue cada pedacinho. Ainda rindo, ele abre os braços e caminha direto para o silenciador, sem contrapergunta, sem resistência, nem um único momento de hesitação. Ele havia perdido a família, perdido tudo o que acumulou, falhou em sua vingança e foi caçado pelo pesadelo do qual pensou ter escapado. Sua mente já tinha ido embora. Para Marcos, a morte talvez fosse a única saída. O silenciador pareceu muito satisfeito com a resposta. No instante seguinte, ele se move rápido demais para meus olhos acompanharem. Eu só vejo uma forma escura avançando para cima, um assobio agudo no ar e então uma explosão de tentáculos negros irrompendo de dentro de sua forma, cortando Marcos como lâminas. Marcos cai no chão. Nora grita e desaba no mesmo lugar. Eu pressiono minhas mãos com força sobre os olhos do pequeno Pete. O silenciador leva o corpo de Marcos consigo quando desaparece. Tudo o que resta no corredor é o cheiro espesso e sufocante de sangue. Não há satisfação no meu peito, nenhuma onda de vingança. O verdadeiro acerto de contas, ao que parece, não é ver seu inimigo morrer. É descobrir que, quando ele morre, você não sente absolutamente nada. Marcos está morto. Mas este mundo louco mal começou. Rancores pessoais viram pó quando a própria sobrevivência está em jogo. Então outro grito irrompe lá de baixo. Este humano, seguido por uma voz velha e fraca.
Socorro! Alguém, por favor, me ajude! Aquela voz. É o velho Walt. Na minha última vida, quando eu estava quase morrendo de fome, foi o velho Walt lá de baixo quem secretamente escorregou meio pãozinho no vapor pela fresta da minha porta. Corri para a janela, outro silenciador encurralou o velho Walt contra o canteiro de flores lá embaixo. Uma transmissão mental fria começa a preencher o ar, e neste momento meu sangue ferve como nunca. Naquele instante, tomo minha decisão. Nora, segure as pontas, não importa o que ouça. Não abra essa porta. Pegue a garrafa de álcool de alta concentração e o isqueiro à prova de vento que deixei na mesa. Escancaro a porta e corro para a escadaria. Grito para o silenciador bem quando ele estende seus tentáculos para o velho Walt. Ei, você coisa sem rosto aí embaixo. Está perguntando se prefere largar esse velho ressecado em troca de uma pessoa jovem e cheia de vida, lá de cima, indo direto para você? O ar lá embaixo congela. O silenciador trava no meio do ataque, aquele vazio sem rosto se inclina lentamente para cima, fixando-se em mim através da escuridão da escadaria. A inversão lógica funciona de novo. Comparado a um velho moribundo, uma alma recém-renascida como a minha é um banquete à vontade. Uma transmissão mental gananciosa e fria surge na minha mente. Sim, ele solta o velho Walt e vem em minha direção de 4, em velocidade aterrorizante. Corra! Não se preocupe comigo. O grito quebrado do velho Walt sobe lá de baixo. O canto da minha boca se curva num sorriso selvagem. Num mundo regido por essas regras, correr é a coisa mais inútil que se pode fazer. A única saída é atacar. Eu me posiciono no patamar entre o segundo e o terceiro andar, estreito, apertado, uma zona de abate perfeita. No instante em que sua forma dobra a esquina e entra na minha linha de visão, não hesito. Arremesso a garrafa aberta de álcool direto no centro daquele vazio, então acendo o isqueiro à prova de vento. Você está perguntando se gostaria de aceitar este batismo de fogo, apaixonado para aquecer esse seu corpo frio? O silenciador ainda está processando apaixonado e quente. Seus instintos não o deixam recusar algo que soa tão positivo. Chamas azuis irrompem pela escadaria estreita num instante. O álcool cobre sua pele e adere como podridão em chamas. O silenciador solta um grito ensurdecedor. Não é o fogo que o destrói, é o conflito lógico. Ele não consegue conciliar essa agonia física violenta com o conceito de calor, e seu núcleo de regras entra em colapso. Ele bate nas paredes, tentáculos negros se debatendo loucamente, quebrando o corrimão da escada em pedaços. Eu falo de novo. Você está com dor? Então gostaria de parar de respirar agora mesmo? E deixar essa dor desaparecer completamente? É uma armadilha mortal perfeita. Para acabar com a dor, ele deve concordar em parar de respirar. O silenciador convulsiona violentamente nas chamas. A palavra sim nem se formou completamente em sua mente. Antes que seu corpo esvazie como uma bola furada, colapsa numa poça de líquido preto e chia no fogo. Eu me encosto na parede, engolindo o ar, o coração batendo forte nas costelas mais uma vez. O velho Walt cambaleia a escada acima, ainda tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto, já começando a se ajoelhar. Eu o seguro antes que caia, mas meus olhos já o ultrapassam, para as portas se abrindo por toda a escadaria. A comoção acordou o prédio inteiro. Eles me viram matar o silenciador, me viram salvar o velho, e naqueles olhos agora não há só medo, há cobiça. Porque eles sabem que eu tenho poder e eu tenho suprimentos. Velho Walt, eu levanto a voz, fria e cortante como um vento de inverno. Antes você me deu meio pãozinho, hoje eu te devolvo a vida. Essa dívida está paga. Eu o solto e saco a faca de desossar de trás das minhas costas. A lâmina reflete a luz do fogo. Caminho lentamente para o centro do corredor, meus olhos varrendo cada rosto espiando. Vizinhos. Já viram o suficiente? Silêncio mortal. Ninguém ousa fazer um som. Eu sei o que estão pensando. Vocês querem o que eu tenho, querem que eu os proteja. Solto uma risada fria. Certo. No momento em que a palavra pousa, várias portas se abrem mais. Mas o tom muda, afiado e mortal. Vocês todos viram o que aconteceu com Marcos. Viram o que aconteceu com aqueles 2 silenciadores. Quem quiser viver mais 10 minutos, traga todos os suprimentos que tiver. Encontre-me na minha porta. Claro, eu giro a faca lentamente na mão. Vocês podem escolher não vir. Nesse caso, serei eu quem baterá na sua porta com uma pergunta. Naquele momento, eu não sou mais a pessoa que Marcos costumava mandar e desmandar. Eu sou o juiz deste prédio. 10 minutos depois, o corredor do terceiro andar está lotado. Ninguém ousa arriscar qual seria aquela pergunta. Até o cara mais agressivo do quinto andar, aquele coberto de tatuagens, está quieto na multidão, segurando uma caixa de miojo, com o pescoço encolhido. O medo é a melhor ferramenta de controle, e a ordem quase sempre é construída sobre força absoluta. Nora abre a porta e vê a cena. A mão dela voa para a boca. Nora, pegue um caderno, não me viro, apenas dou a ordem. A partir de hoje, você administra todos os suprimentos. Tudo vai para o depósito central, a distribuição é baseada na contribuição. Velho Walt, pessoas como você, seu trabalho é vigiá-los. Quem estiver escondendo suprimentos, quem estiver fazendo joguinhos pelas minhas costas, você me avisa imediatamente. O velho Walt se apruma como se tivesse encontrado algo que perdeu décadas atrás. Certo, Adrian, você tem minha palavra. Quero ver alguém tentar. Alguém na multidão move os lábios, parece que vai objetar. Um olhar meu, e a pessoa abaixa a cabeça imediatamente. Não carrego peso morto, não tolero ameaças internas. Olho para essa ralé e estabeleço a primeira regra de ferro da minha nova ordem. Neste complexo, minhas perguntas são lei. Vocês só precisam responder uma palavra. Sim. Agora me digam, estão dispostos para sobreviver, a colocar sua lealdade e suas vidas sob meu comando? Dezenas de vozes preenchem o corredor estreito, ásperas, desiguais, mas subindo juntas das profundezas do desespero. Sim. Daquele momento em diante, a identidade de sobrevivente comum desaparece. O que toma seu lugar é algo novo. O governante absoluto deste prédio. Ao longo da semana seguinte, eu os lidero no reforço das escadarias, vedando todas as janelas dos andares inferiores e transformando este prédio residencial antigo numa fortaleza de aço. Eu os ensino a usar a lógica para desviar das perguntas da morte dos silenciadores. Eu os ensino a usar perguntas capciosas para adquirir recursos. O grupo cresce. As pessoas começam a se unir. Assim que o complexo encontra seu ritmo, eu me torno um governante incontestável, só faltando o título.
Nora é minha administradora-chefe, gerenciando estoque e distribuição. O velho Walt é meus olhos e ouvidos, vagando pelos corredores diariamente, captando cada reclamação e cada movimento suspeito. Mas quanto mais gente você reúne, mais complicado fica. Sempre tem alguém que acha que desvendou as regras e quer provar isso às minhas custas. O desafiante de hoje se apresenta, um homem de fala mansa, de óculos. O nome dele é Leon. Quando ele se juntou ao complexo, estava ansioso para agradar, sabia um pouco sobre equipamentos de rádio, fez nosso transmissor funcionar de novo, isso valia alguma coisa. Agora ele está nos postos de suprimentos, sorrindo para Nora. Eu gostaria de trocar algumas informações que tenho por algumas coisas do complexo. Seria possível? Nora segue o protocolo que estabeleci, respondendo na forma padrão. Então, o que você quer dizer é que está disposto a trocar sua informação por suprimentos de igual valor dos nossos estoques. Está correto? Essa é minha primeira barreira de segurança. Sempre ancorar a troca em valor igual. Leon empurra os óculos para cima. Um brilho de luz cruza a lente. Minha pergunta é, você, como líder deste complexo, estaria disposto a usar metade dos nossos enlatados em troca da minha promessa? De fornecer uma informação crítica e salvadora de vidas no futuro, a sala fica instantaneamente em silêncio. Todos os olhos se voltam das latas para o meu rosto. Metade dos nossos enlatados, isso é quase metade da moeda forte de todo o complexo, trocada por uma promessa vaga e inverificável. Que golpe, algo por nada, e ele não está perguntando pra Nora, está perguntando pra mim. Ele está usando a proibição do não com precisão cirúrgica. Se eu disser não, ninguém sabe o que a regra do apocalipse faz comigo, e ninguém ousa descobrir. Mas se eu disser sim, minha autoridade desmorona num instante. Se ele pode trocar uma promessa por metade das nossas latas hoje, amanhã alguém tentará trocar uma história de fantasma por toda a nossa água. A ordem inteira desmorona. Descruzo os braços e saio lentamente do fundo da multidão, parando bem na frente dele. Eu sorrio. Leon, essa é uma pergunta muito bem formulada. Ele não consegue evitar que o canto da boca se levante. Mas eu não entendi tudo. Você está me pedindo para ajudar a traduzir sua pergunta para algo mais preciso? Para que todos aqui entendam exatamente o que você quer dizer? Sustento o olhar dele. Antes que ele possa responder, eu disparo. O que você realmente está perguntando é: você está disposto a entregar pessoalmente metade das ações de sobrevivência de cada pessoa de graça para você, Leon, para apostar numa promessa verbal que pode não valer absolutamente nada? É isso que você está perguntando? Minha voz sobe bruscamente. Cada palavra atinge a sala como uma bala. A presunção escorre do rosto de Leon num instante. Ele não esperava por isso. Eu não entrei no jogo. Desmascarei seu esqueminha sujo e o expus para todos verem. A multidão se agita. Os olhares para Leon mudam de curiosos para frios. Suor aparece em sua testa, seus lábios se movem, mas nada sai, porque ele não pode dizer não. No momento em que o fizer, será uma admissão de que sua pergunta significava exatamente o que eu disse. Dou um passo à frente, até ficar quase na cara dele, baixando a voz, apenas alta o suficiente para nós dois. Não brinque comigo. Então dou um passo para trás bruscamente, virando-me para a multidão. Ou talvez, Leon, você queira fazer uma pergunta diferente a todos aqui? Meus olhos percorrem cada rosto. Você não está realmente perguntando a todos os presentes. Vocês estão dispostos a confiar em alguém que, no meio do apocalipse, não está pensando em contribuir em nada, mas sim tentando sugar o complexo até a última gota através de brechas, e tratar todos aqui como idiotas? A multidão explode. Não é possível. Era isso que ele queria dizer? Droga, eu sabia que tinha algo errado. Uma promessa por metade das nossas latas, ele quer que a gente trabalhe de graça. O rosto de Leon fica cinza-ferro. Ele não pode negar uma única coisa que eu disse, porque a corrente da regra do apocalipse está apertada em sua garganta. Cada segundo do seu silêncio é uma confissão. Levanto a mão para pedir silêncio. Leon, estou te dando uma última chance para fazer uma pergunta. Fixei meus olhos nos dele, observando-os tentar desviar, e falo devagar, claramente. Não é isso que você realmente quer perguntar a todos no final? Pessoal, eu, Leon, perdi a cabeça por um momento e tentei usar uma armadilha lógica para prejudicar o coletivo e servir aos meus próprios interesses. Eu mereço ser punido. Vocês estão dispostos a me deixar sair deste complexo para sempre? O corredor fica em silêncio mortal. Leon está tremendo. Todos o observam esperando que ele pergunte. Ou, mais precisamente, esperando que eu pergunte por ele. Ele não vai dizer, então eu direi. Eu me viro para a multidão e levanto a voz. Vocês estão todos dispostos a remover alguém que tentou nos dividir e garantir que ele nunca tenha uma segunda ou terceira chance de nos arrastar para o abismo? Sim, tirem ele. Desta vez, a resposta é uma voz ensurdecedora. Sob a proibição do não, este se torna o primeiro voto unânime do complexo. Leon cai no chão, o rosto cor de cinza. Olho para ele, nada se mexe no meu peito. Você os ouviu. Eu me viro e não olho para trás. Nora, dê a ele uma garrafa de água e um pacote de biscoitos. Depois o acompanhe até a saída. A autoridade absoluta foi estabelecida neste momento, oficial e completamente. Então o rádio no canto, aquele que Leon consertou, de repente chia com um forte estouro de estática, e a voz de um homem surge, profunda, com um eco cavernoso. Sobreviventes da cidade, olá. Vocês estão dispostos a abandonar sua resistência inútil e se juntar à nossa aliança pela sobrevivência humana. A voz parece surgir de um poço profundo, passando pelo sinal de baixa qualidade, direto para cada ouvido na sala. Entreguem todos os seus suprimentos, abandonem seus territórios privados risíveis, submetam-se a uma gestão unificada e eficiente. Vocês estão dispostos? O homem na transmissão não grita, não ameaça. Seu tom é tão calmo quanto um boletim meteorológico. E essa calma é exatamente o que faz um arrepio subir da sola dos seus pés direto para o topo do seu crânio. Esta é uma jogada feita às claras. Uma armadilha gigantesca exposta à luz do dia. Uma que você aparentemente não pode recusar. O medo inunda o corredor como uma maré invisível. Os lábios do velho Walt tremem. Ele me olha, os olhos cheios de pânico. Nora puxa o pequeno Pete para trás dela sem pensar, o rosto dela está sem cor. Cada par de olhos na sala se fixa em mim como um holofote. Nos olhos deles, eu sou aquele que pode lutar contra as regras. Um deus. Mas eu sei a verdade. Não sou um deus. Sou apenas uma pessoa comum que morreu uma vez a mais que todo mundo. O homem nessa transmissão não é nada como Marcos ou Leon. Oportunistas mesquinhos, que só sabiam tirar vantagem. Ele não apenas entende a regra do apocalipse, ele encontrou uma maneira de amplificá-la ao seu poder máximo.
Transmissão em massa. Ele não precisa bater em uma única porta. Ele senta em um lugar e se dirige à cidade inteira, impondo sua vontade a cada pessoa dentro do alcance do seu sinal. O peso disso pressiona meu peito como uma pedra física. Olho pela sala para todos aqueles rostos assustados, para os olhos arregalados e sem entender do pequeno Pete nos braços de Nora. Não, eu rastejei de volta do inferno, não para morrer de novo em um lugar diferente, de um jeito diferente. Respiro fundo, devagar, e reprimo cada onda crescente de frustração e pressão. Olho para todos eles e falo lentamente. Eu sempre fui uma montanha, nunca um riacho. Olhares vazios. Ninguém entende. Eu sorrio. Um sorriso sem calor, só com arestas frias. Um riacho é engolido por um rio maior, mas uma montanha apenas permanece ali. Caminho até o rádio chiando e estendo a mão. À vista de cada rosto atordoado na sala, eu dobro lentamente a antena até ela quebrar. Um estalo limpo e seco e a transmissão corta para o silêncio. O mundo inteiro fica quieto num instante. Eu me viro para a multidão atordoada. Ele nos perguntou se estamos dispostos, mas esqueceu. Nós também temos o direito de fazer perguntas. Ficar aqui significa entregar esse direito a outra pessoa. Seríamos cordeiros no matadouro. É isso que vocês querem? Ninguém fala, mas seus punhos cerrados e olhos avermelhados já me deram a resposta. Caminhei até a parede onde penduramos um mapa da cidade que encontramos numa busca por suprimentos. A ponta do meu dedo pousa no centro do mapa, na localização marcada da torre de transmissão. Em vez de esperar que ele nos encontre, nós o encontraremos primeiro. Eu me viro para Nora e dou a ordem. Ela se apruma na hora. Façam um inventário de todas as nossas armas e veículos utilizáveis, escolham os 3 mais fortes e sagazes, formem uma equipe de ataque. Sim, velho Walt, você e o resto, comecem o reforço final deste prédio. Agora, a partir deste exato momento, este lugar é nossa fortaleza e nosso último refúgio. Faço uma pausa. Meus olhos percorrem cada pessoa na sala. Lembrem-se, não vamos nos render, não vamos negociar, minha voz baixa, carregando o peso de uma decisão final. Vou dizer a ele que esta cidade tem 2 governantes, ou melhor, muito em breve, só haverá um. Estamos num SUV modificado, aço blindado aparafusado na frente, movendo-nos pela cidade morta como um predador silencioso. Ninguém fala lá dentro, só o ronco profundo do motor e o ranger do cascalho sob os pneus. As 3 pessoas que Nora escolheu, Rex, ex-militar dirigindo e na vigia, e os irmãos gêmeos Bruno e Primo, ex-treinadores de academia, fortes como paredes, cada um segurando um machado de bombeiro. Chegamos ao nosso destino rapidamente. O complexo deles é mais fortificado do que eu esperava. Rex para o veículo a 50 metros do primeiro posto de controle. O que fazemos? Eles estão armados, sua voz está tensa, empurro a porta e saio sozinho. Atrás do posto, pelo menos 5 ou 6 canos de armas apontam direto para mim. O homem à frente grita à distância. Você está disposto a dar meia volta e ir embora agora? Uma jogada de abertura inteligente. Não posso dizer sim e não posso dizer não. Porque se eu disser não, pelos termos literais da regra do apocalipse, estou declarando que me recuso a sair, o que significa que estou me rendendo. Mas eu sorrio, firmei os pés e respondo claramente. Estou aqui pelo seu líder. Diga-me, você está perguntando se estou disposto a baixar todas as minhas defesas, entrar sozinho na sua base e me submeter ao seu interrogatório? Transformei um potencial ato de hostilidade numa pergunta que eles me faziam. O guarda congela visivelmente. Ele não esperava essa resposta, o ar parece solidificar por alguns segundos. Então uma voz cheia do rádio ao seu lado. Divertido, sem pressa, interessante, deixem-no entrar. O portão de tela desliza lentamente, olho para Rex e os outros. Um olhar firme que dizia, mantenham a calma. Então entro sozinho. Sou levado para dentro da torre de transmissão, convertida num vasto complexo residencial. Cheio de gente se movendo em todas as direções, mas silenciosamente assustador, cada rosto sem expressão, o tipo de ordem que te gela até a alma. No último andar, no salão principal de transmissão, finalmente encontro o líder deles. Ele parece ter seus 40 e poucos anos, óculos com armação dourada, uma camisa branca impecável. Ele parece menos um senhor da guerra do apocalipse, e mais um professor universitário. Está sentado atrás de uma ampla mesa de transmissão, polindo calmamente seus óculos. Bem-vindo, ele diz, levantando a cabeça. Por trás das lentes, seus olhos são afiados como os de um falcão. O convidado que luta com a lógica. E você deve ser aquele que gosta de fazer perguntas. Puxo a cadeira à sua frente e me sento sem ser convidado. Ele sorri, aparentemente imperturbável. No apocalipse, inteligência é poder, não acha? Ele recoloca os óculos e se inclina ligeiramente, dedos entrelaçados na mesa. Sua chegada realmente me surpreendeu. Eu havia presumido ser a única pessoa verdadeiramente lúcida que restava nessa cidade. Se já sabia que eu existia, por que usar aquela transmissão para me sondar? Isso não parece meio sem sentido? Não me contenho. Aquilo não foi uma sonda. Ele balança a cabeça, o sorriso se aprofundando. Aquilo foi uma declaração. Eu estava simplesmente anunciando minha presença e eliminando os que eram burros demais para sequer entender as regras. Cada palavra escorre com arrogância descarada e uma completa indiferença à vida humana. Minha mente entra em alta rotação. Este homem é 10 mil vezes mais perigoso que Marcos. Marcos exibia sua ganância e crueldade na cara. A maldade deste homem está envolta em lógica e inteligência, escondida sob camadas de compostura. Ele não gosta de tomar coisas. Ele gosta do prazer de controlar tudo através da pura dominância intelectual. Ele me estuda, então lança sua primeira pergunta de verdade. Já que veio a mim voluntariamente, presumo que seja uma pessoa inteligente. Então, você está disposto a contribuir com sua inteligência para o futuro de todos os sobreviventes e se juntar a nós? Essa pergunta é 100 vezes mais traiçoeira do que qualquer coisa que o guarda lá embaixo disse. Parece uma oferta de luz, mas se eu não conseguir contra-atacar, terei aceitado implicitamente sua autoridade sobre mim. Minha mente analisa cada palavra. Contribuir. Juntar-se a nós. Cada uma delas sugerindo uma hierarquia onde eu estou abaixo dele. Ele não quer um parceiro, ele quer um subordinado esperto. Encontro seu olhar e sorrio. Professor, essa é uma pergunta fascinante, mas antes, posso confirmar se o que você realmente está perguntando é se eu estaria disposto a colaborar como um igual com sua equipe e desenvolver um plano em conjunto que proteja os direitos básicos de cada pessoa, em vez de simplesmente jurar lealdade unilateral a você pessoalmente?
Troquei contribuir por colaborar como iguais e juntar-se a você por desenvolver em conjunto. Pela primeira vez, o sorriso do professor congela. Ele me encara em silêncio por 10 segundos inteiros, a diversão em seus olhos lentamente substituída pela cautelosa desconfiança de alguém que finalmente encontrou seu par. Você é mais afiado do que eu esperava. Ele muda de assunto sem aviso. Não está curioso? Como consegui construir essa ordem tão facilmente? Sem esperar minha resposta, ele me dá a solução. Porque as próprias regras podem ser aprimoradas. Quando uma pessoa usa as regras para controlar com sucesso a vontade de mais de 100 pessoas, ela ganha um desejo de regra. Isso é algo que eu nunca tinha ouvido falar. Meu primeiro desejo foi este. Qualquer um que forme um pensamento de resistência contra mim sente uma dor aguda e imediata, como se estivesse sendo esfaqueado com agulhas. E assim, a ordem foi estabelecida. Uma luz fanática arde nos olhos do professor. Um arrepio me atinge o cérebro. Não é à toa que todos aqui se movem como cascas vazias. Eles não se recusam a resistir. Eles nem conseguem se permitir pensar nisso. Ele se recosta agora, voltando àquela postura de controle total. Você ainda acha que tem moral para falar comigo sobre igualdade? Ele acredita que essa revelação deveria ter me quebrado, mas acabei de encontrar o ponto cego mais fatal em tudo o que ele disse. Eu observo sentado ali em satisfação presunçosa com sua própria genialidade, e de repente acho isso quase engraçado, patético. A expressão do professor muda completamente. Eu me levanto, não olho para ele, em vez disso, olho para o salão, para o povo dele, já se agitando com minha única palavra. Levanto a mão e aponto para o professor, lentamente, deliberadamente, como se estivesse proferindo um veredito público. Minha voz não é alta, mas atinge cada peito como um trovão. Professor, o que você realmente quer perguntar aos seus seguidores não é: vocês estão dispostos, pela ambição de um único homem, a atacar sobreviventes inocentes e se tornar algo tão desumano quanto os silenciadores? Minha pergunta cai no salão como uma bomba em água parada. A sala inteira zune com o impacto. Todos os olhos se fixam no professor, o vazio sem expressão naqueles rostos sumiu, substituído por uma mistura de medo, dúvida e o fraco, há muito enterrado, lampejo de raiva. Se tornar um monstro, atacar sobreviventes inocentes. Essas palavras atingem o último instinto humano restante dentro de cada um deles. O rosto do professor passa de cinza-ferro a branco. Ele se joga para fora da cadeira. Seu precioso edito de picada, a regra da qual ele tanto se orgulhava, parece ter parado de funcionar. Porque minha pergunta não exige um sim ou um não. Eu simplesmente perguntei em nome deles, a pergunta enterrada na parte mais profunda de seus corações. Ele perdeu. No momento em que fiz aquela pergunta, já estava tudo acabado. Um absurdo total. O professor finalmente cede. Sua voz sai aguda e quebrada. Ele levanta um dedo trêmulo para mim. Você está distorcendo as mentes deles. Você não está realmente perguntando a todos. Vocês estão dispostos a acreditar num estranho e deixá-los destruir a estabilidade que tanto nos esforçamos para construir? Sua última cartada tentando usar a instabilidade de um estranho para criar uma cunha entre mim e todos os outros. Mais uma vez, tarde demais. Não dou a mínima para a pergunta dele. Eu encaro a sala, calmo e deliberado, palavra por palavra. Não estou aqui para ser absorvido pelo império de outra pessoa. Estou aqui para dar a cada correnteza em dificuldade uma direção, uma que leva a algo vasto. Faço uma pausa, olhando para aqueles rostos hesitantes. Agora, vou lhes fazer uma pergunta que não exige resposta. Vocês estão dispostos a construir, ao meu lado, uma ordem que existe verdadeiramente para a sobrevivência, não para a ambição de uma pessoa? Uma ordem que se opõe aos silenciadores e nos permite dormir à noite, sem temer que amanhã seremos forçados a nos tornar carrascos. No momento em que termino, a multidão irrompe numa onda imparável de movimento e murmúrio. O círculo íntimo do professor, os guardas armados ao seu lado, começam a trocar olhares. O aperto em suas armas e silenciosamente se afrouxa. A balança pende completamente. O professor vê seu próprio povo o abandonar. Cada gota de cor abandona seu rosto, ele afunda na cadeira como se cada osso de seu corpo tivesse se dissolvido. Ele está completamente esmagado. Não lhe dou mais um olhar. Eu me viro e desço as escadas, e peço para alguém trazer Nora e o velho Walt. Assim que chegam, começo a organizar, assumindo o controle dos suprimentos e do pessoal. Tudo se move em perfeita ordem, como se sempre tivéssemos sido nós a pertencer aqui. Tudo se desenrola mais suavemente do que eu esperava. Caminho até a janela do chão ao teto e olho para a praça abaixo. Meu povo e os antigos seguidores do professor cautelosamente se aproximando uns dos outros, começando a se fundir. Um novo, e muito maior, complexo de sobreviventes está tomando forma sob meus pés. A partir de hoje, não sou mais uma pessoa lutando sozinha para sobreviver. Eu me tornei um líder. Então, sem aviso, um gongo mecânico e frio detona dentro da minha mente, familiar e arrepiante. Escudo de novato inspirou. Regra do apocalipse atualizando.